Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o que vai acontecer neste dia de sexta-feira. Hoje é dia 15 e nós sabemos que muitas coisas boas o nosso Deus quer nos dar, quer nos proporcionar e quer nos abençoar. Logo, logo, eu vou estar dando aqui alguns recados, mas antes disso eu quero falar sobre o seguinte: a nossa frase da nossa fundadora, a Aimee Sempre Fesso, que diz o seguinte: alcance o perdido a qualquer custo. Temos que lutar para alcançar o perdido, para alcançar aquela pessoa que está totalmente arrasada. Nos 8 estágios da deslealdade, a primeira nós falamos sobre que o espírito independente, a pessoa que toma decisões, que faz coisas que aparentemente parece que não são nada, mas ela não presta contas, ela não obedece a ninguém e ela faz tudo aquilo que dá na cabeça dela e nunca aquilo que realmente Deus tem proporcionado, Deus tem feito. E nós temos falado o seguinte: tornar-se desleal é um processo. Ou seja, a pessoa começa, vai indo, vai fazendo uma coisa errada aqui, uma coisa errada ali, quando ela vê, já fez várias coisas erradas. Outra coisa, aprenda a detectar a deslealdade, aprenda a perceber algumas desonestidades, aprenda a perceber algumas coisas que estão fora de sentido, fora do alcance daquilo que Deus tem prometido, daquilo que Deus tem falado. Né? Então, primeiro estágio, espírito independente, não tenha isso na sua vida. E nós falamos o seguinte, sobre a questão do espírito independente, pessoas que não prestam contas. Segundo estágio, nós falamos sobre a ofensa, a mágoa, né? A pessoa ofendida e magoada azeda tudo e a todos. Então você tem que tomar muito cuidado com essa pessoa que está magoada. Terceiro estágio, a passividade, aquela pessoa que vai marcha lenta, vai diminuindo o ritmo, é lerda, aquela pessoa que sempre está para trás, nunca está adiante, nunca está agindo, está sempre reagindo, ainda reage muito tarde. Depois, o quarto estágio, nós falamos sobre o espírito crítico, pessoa que só sabe ver defeitos, só sabe botar para trás, criticar a pessoa olhando nos olhos e, em particular, é totalmente compreensível e normal, né? Isso aí a gente pode entender que é o correto, né? Você chama a pessoa e dá-lhe uma bronca, ou fala, ou cobra, mas olhando nos olhos. Agora, por exemplo, se você quer realmente falar contra um pastor, contra uma determinada autoridade, chame a pessoa em particular e fale o seguinte: pastor, gostaria de falar com o senhor em particular sobre algumas coisas que me perturbam ou tirar algumas dúvidas de determinadas coisas. Isso, irmãos, é normal. O que não pode é fofocas, falar mal, sem o pastor ter o direito de se explicar ou de se defender. Quem faz isso é mau caráter e é desleal. Então, olha que coisa interessante. Se você quer criticar, se você quer apontar falhas, aponte diretamente para a pessoa. Fale diretamente com a pessoa. E certamente a pessoa vai entender, vai compreender que realmente você está ali, essa é minha esposa chegando aqui, né? Agindo para que verdadeiramente o milagre de Deus, a bênção de Deus aconteça. Então, ao criticar ou falar alguma coisa, você tem que prestar atenção sobre o respeito, a reverência, a autoridade da pessoa, que às vezes acontece alguma situação que não é bom, que não é agradável. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, a quinta coisa, nós falamos sobre o espírito político. É aquela pessoa que tem na cabeça dela o engano, duas caras, duas palavras, não cumpre aquilo que promete e fica muito complicado. E hoje eu queria terminar falando, em poucos segundos, do seguinte: nessa questão do espírito político. Quando uma pessoa ela se torna uma pessoa política, ela está se tornando desleal, ela começa a procurar pessoas para envolver em suas ideias traiçoeiras. Foi exatamente isso que aconteceu com Absalão. Ele foi ferido, ele entrou no segundo estágio, o estágio da ofensa. Então, ele não falou por 2 anos com seu irmão Aminon, que tinha estrupado a sua irmã Tamar. Terceiro estágio, ele entrou então em passividade. Absalão se tornou indevidamente analítico das políticas de Davi, só via defeito. Quarto estágio que ele entrou foi o crítico. Agora ele começou a envolver outras pessoas em seus pensamentos desleais. Segundo Samuel 15, verso 3, fala sobre isso, que ele elogiava, mas já tinha uma intenção de depois dar o golpe.
Percebe a maldade nas intenções? Né? Quantas são as pessoas que pensam e que agem dessa forma? Por fim, em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 6, diz que ele ficava na porta da cidade roubando o coração das pessoas. Hoje eu quero parar por aqui, deixando para você um alerta do 6º estágio, que nós estamos falando aqui. Isso aqui é muito importante, eu até anotei aqui para que você não esquecesse. O espírito de engano. Quando você é uma pessoa independente, quando você é uma pessoa toda ferida, quando você é uma pessoa passiva demais, aquela pessoa lerda demais, quando você é uma pessoa crítica demais, quando você é uma pessoa muito política, mente demais, enrola demais, você entra no espírito de engano. E toda vez que nós entramos no espírito de engano, pode ter certeza. Uma coisa de que você tem que ter certeza é que as pessoas que se rebelam estão grosseiramente enganadas. Eu vou mandar aqui para você agora no seu WhatsApp a pauta de hoje, o boletim de hoje. Estude, tem detalhes aqui, passo a passo, importantíssimo para você. E hoje nós vamos começar a falar sobre o espírito desleal. Agora, ouça esse vídeo aqui de 8 minutinhos sobre os recados do que eu estou fazendo, por onde eu estou, a pastora está aqui no Nordeste. Fica com Deus, forte abraço. Fui! Olá, amigos, estamos passando para dar alguns recados importantíssimos do que tem acontecido aqui na Bahia. Para quem não sabe, dia 1º de dezembro, eu embarquei para Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é a 3ª maior cidade importante da Bahia. Quando eu desci em Vitória da Conquista, o Daniel, filho, né, da pastora Salveci, que foi consagrada a pastora auxiliar, me buscou justamente com minha esposa para irmos a Caetanos. Então chegamos em Caetanos na madrugada do dia 1º para o dia 2 de dezembro, e no dia 2, um sábado, fizemos a noite da unção. Ungimos o prédio, a calçada, ungimos a rua, as cadeiras da igreja, para que Deus pudesse fazer coisas grandes, coisas tremendas, pois no dia 3, que era domingo, seria a inauguração da nossa igreja aí em Caetanos. E esta igreja, ela foi formada, criada por um grupo de pessoas que amam a Deus. E quem está encabeçando como pastor auxiliar é a pastora Salveci Vieira, que dia 17 de fevereiro será consagrada como pastora titular e ficará à frente como presidente desta igreja. E eu, tanto quanto minha esposa, somos os pais espirituais, somos os mentores espirituais, somos os conselheiros espirituais, somos os pastores espirituais desta linda igreja que nasceu em Caetanos no dia 3 de dezembro de 2023. E quando for agora no mês de fevereiro, vai ter a consagração. Serão levantados 6 homens e 6 mulheres. 6 homens e 6 mulheres. Provavelmente a maioria todos diáconos e diaconisas, né? E se tiver algum outro cargo eclesiástico, como um vice-presidente, como um pastor auxiliar, né? Ou uma outra pastora auxiliar, para que a pastora Salveci possa ficar como titular, isso será feito. Vai ter aí a escola de servos, um treinamento poderoso durante o mês de janeiro, para que pessoas estejam sendo testadas, provadas e aprovadas. Bom, do dia 1 ao dia 8, nós ficamos na cidade de Caetanos, na Bahia, sudoeste da Bahia. No dia 8 para o dia 9, nós fomos para uma outra cidade, quase 2 horas de distância, chamada Poções. E essa cidade de Poções, muito maravilhosa, inclusive manda aqui o meu abraço ao Neto, a Joana, né, que foram ali os nossos anfitriões, como também lá em Caetanos, quem foi ou quem foram os nossos anfitriões foi o Irones e a Cristina. Que Deus abençoe tanto o casal de Caetanos, Irones e Cristina, como também de Poções, o Neto e a Joana. Não deixando de falar da Masterchef de Poções, a Joelma, né? E tantos outros ali que integram aquela casa maravilhosa.
o Álvaro, né? Que é o filho da Joelma, a Iana, que foi também conosco, né? A Ju, também que estava sempre lá participando, o Nando. Olha, bênção de Deus. Tremendo. A pequena Helena e por aí vai. Em Poções, nós ficamos 4 dias. Falamos com o pastor da cidade, o pastor Newton, e conversamos com esse pastor para que nós pudéssemos fazer um trabalho em unidade. Foi bênção de Deus. Bom, 4 dias então em Poções, nós nos dirigimos, eu e minha esposa, para Salvador. E ficamos lá em Salvador 2 dias. Ficamos o dia 13, que foi uma quarta-feira, e o dia 14, que foi uma quinta-feira. Ficamos lá, visitamos no Hospital Português a Ana, oramos, no dia seguinte ela teve alta, foi para casa. Se der, eu vou colocar aqui a foto dela saindo do hospital. Glória a Deus. E aí chegamos em Feira de Santana. Feira de Santana, onde eu tenho aqui alguns amigos, dentre eles o pastor Genival, que foi o pastor que passou para a minha igreja, aí a Quadrangular Bristol, né? Quem é do Bristol aí, coloca aqui eu. Quem é do Bristol aí, coloca eu. Estou aqui na casa do pastor Genival, da pastora Vandinha, e nós vamos ficar por esses dias aqui. A irmã Mira, que é a irmã Maria Antônia, juntamente com a irmã Kátia, juntamente com a irmã Geisa, esposa do Gabriel Souza, né? Mãe do Bernardo e mãe também do Theo, vão vir também aqui para o Nordeste, para a Bahia. Eu devo encontrar com a irmã Maria Antônia, com a Kátia, com a Geisa, na segunda-feira, né? A Kátia vai vir um pouquinho depois, tanto a Kátia quanto a Geisa, quanto a sua irmã, a Caiane, deve vir um pouquinho mais para frente, lá para o dia 21. Talvez eu não esteja mais aqui. Mas, resumindo, o que eu quero dizer para você nesses 7 minutos de vídeo? Primeiro que não é um passeio, né? São missões que estamos fazendo. 8 dias em Caetanos, no sudoeste da Bahia, 4 dias em Poções, ficamos lá, descansamos bastante, também em Poções, subimos para Salvador, fizemos missões, visitamos, fomos no hospital, fomos à igreja, Deus operou poderosamente, e agora Feira de Santana, e depois de Feira de Santana tem mais missões para nós. Peço a sua ajuda, a sua oração. Vamos começar agora, domingo, o Projeto de Vida, 9 da manhã, 18 horas em São Paulo, às 18 horas em Caetanos, sudoeste da Bahia, e em Recife, capital de Pernambuco, também às 18 horas. Lá em Caetanos, com a pastora Salveci Vieira, em São Paulo, com o pastor Luciano Souza, em Recife, com a pastora Silvânia Nascimento. Tá bom? E se você é aqui do Nordeste, conhece alguém de Feira de Santana, conhece alguém aqui das regiões adjacentes, fala para vir dia 20 de dezembro, aqui no bairro Gabriela. Vai ser bênção de Deus, poder de Deus. Vou colocar aqui o cartaz. Vai ser a inauguração da igreja aqui do pastor Genival e da pastora Vandinha, aqui em Feira de Santana. Dia 20 de dezembro, às 7 da noite, com o cantor, compositor também, Armando Filho, lá de Pernambuco. Bom, os meus recados vão ficar por aqui. Vamos voltar à aula. Nós estamos falando sobre deslealdade e hoje eu quero falar um pouquinho mais. Além do espírito político, eu quero trabalhar um pouquinho mais adiante, quero falar um pouquinho mais à frente, e aí nós vamos trabalhar sobre o espírito de engano. Cuidado com o espírito de engano. Deus abençoe Caetanos, Deus abençoe Recife, Deus abençoe o Parque Bristol, em nome de Jesus. Meu forte abraço, Deus abençoe. E a pastora saiu um pouquinho aqui, mas está com saudades. Domingo nós vamos ter a festa das crianças, domingo nós vamos ter uma festividade. Parabéns aí, pastor Luciano, pelos 25 anos de casado com a diaconisa Fabiane. Dê um abraço aí em todos do Parque Bristol. Quem é do Bristol, coloca eu e um abraço, saudades.